A primeira definição que Joseph Gradet dá é acerca da simples apreensão, e diz: o ato pelo qual o intelecto conhece alguma essência sem que dela afirme ou negue algo. Por meio deste conhecimento, continua ele, é produzido o conceito, pois é pela simples apreensão que concebemos intelectualmente a coisa. Fecha aspas. Muitas são as coisas que devemos tratar aqui. A primeira é a distinção entre o ato e o efeito. A simples apreensão é o ato pelo qual o conceito é causado, e o conceito é o seu próprio efeito. O conceito é assim chamado porque ele é produzido interiormente ao intelecto. Na etimologia do nome, esse vocábulo era dado quando a mãe produzia, dentro do seu próprio ventre, o seu filho, quando era fecundada. Assim, conceber é produzir interiormente. Por isso que a simples apreensão, como as outras apreensões do intelecto, são chamadas ações imanentes, porque não saem do intelecto, mas permanecem nele, todos os seus efeitos sendo interiores à própria inteligência. Ele ainda diz: pelo qual conhece alguma essência. Essência será um termo-chave para toda filosofia, embora seja na metafísica que ela seja propriamente tratada. Mas, desde agora, damos essa descrição de essência. Essência é aquilo que a própria coisa é em si mesma. Por exemplo, a essência de João é a humanidade. Pois quando perguntamos de João o que ele é, respondemos: é um ser humano. Só a inteligência é capaz de conhecer a essência das coisas. Os sentidos, junto com a imaginação, como dissemos na aula passada, só se limitando às aparências exteriores e sensíveis, mas nunca alcançando a própria verdade da coisa em si mesma, embora eles mesmos sejam verdadeiros. Ele diz: sem que dela afirme ou negue algo. A afirmação e a negação, como diremos nas aulas sobre o juízo, são sempre uma combinação de conceitos. Se é uma combinação que relaciona um conceito com outro, é afirmação. Mas se desrelaciona, por assim dizer, um conceito com outro, é a negação. Mas, assim como antes de toda combinação, as partes devem já estar separadas e ainda não combinadas, e existirem de fato, por isso, antes de toda afirmação e negação, as partes, os termos, devem estar aí, ainda não afirmados nem negados. Daí que a primeira operação do intelecto, ela é de fato realmente diferente da segunda operação do intelecto. Ela gera o conceito e o guarda consigo para depois ser usado no juízo. Agora, segue-se a definição do conceito, que é o efeito da simples apreensão. O conceito, ou ideia, é aquilo expresso pela mente e na mente, com o qual inteligimos ou concebemos a coisa. Pode parecer uma definição similar à de simples apreensão, mas a quem considerar diligentemente perceberá a diferença. A simples apreensão não é aquilo expresso pela mente, mas a ação da mente de expressar, de se expressar. É a mesma diferença que existe entre a palavra falar e a própria palavra palavra. Falar é a ação de expressar a palavra, e a palavra é aquilo expressado pela fala. Mas, para esclarecer esta definição, ele oferece duas distinções de conceito. Como diz ele, abre aspas. Distinguem-se o conceito formal, subjetivo, propriamente dito, e o conceito objetivo, analogicamente dito. Já que o conceito formal é aquilo no qual inteligimos, o conceito objetivo é aquilo que formalmente, ou seja, por si e primeiramente inteligimos, ou seja, a razão objetiva que a mente atinge mediante o conceito formal. O conceito formal é a espécie expressa pela mente e na mente, ou a imagem intencional na qual contemplamos o objeto. O conceito objetivo, porém, é o próprio objeto formal do intelecto. Aqui se faz sumamente necessário o auxílio de um mestre, pois um noviço dificilmente poderia alcançar toda a verdade que aqui é dita sem uma ajuda externa. Por isso, inclusive, essa aula, ao que eu penso, vai ser bem longa, só por causa disso. Ele diz: o conceito formal, subjetivo propriamente dito. Alguém poderia achar que subjetivo aqui significa que é um conceito relativo, como defendem os relativistas quando falam que a verdade é subjetiva, uma para cada um, mas não é nesse sentido.
Subjetivo aqui significa que o conceito está no sujeito, ou seja, na inteligência e não fora dela. Assim temos na filosofia essa oposição, sujeito e objeto. O sujeito é aquilo que se relaciona com o objeto, e o objeto é aquilo que é procurado, visado pelo sujeito. Por exemplo, o olho é o sujeito e o objeto é a cor. Então a visão está subjetivamente no olho, não como se a verdade da visão fosse subjetiva ou relativa ou algo assim, mas porque a sensação está lá, afetando a visão. E assim como a visão está no olho, assim também o conceito formal está na inteligência. Por assim dizer, o conceito formal é uma qualidade que afeta a inteligência. E é nesse sentido aqui que é dito subjetivo. Ele também fala, propriamente dito, porque pela sua etimologia, conceito se aplica melhor ao conceito formal que ao conceito objetivo. Porque o conceito, como dissemos, é o que é produzido interiormente. E como o conceito formal está subjetivamente na inteligência, da maneira que explicamos, então o conceito formal é propriamente aquilo que é conceito, ou seja, na inteligência. Mas agora, por que ele é chamado de formal? Ele é chamado assim porque, na filosofia atomista, a forma é sempre o que qualifica um sujeito. Por exemplo, a cor é a forma do colorido, porque é o que o qualifica como tal, como colorido. A forma do branco é a brancura, porque a brancura, advindo sobre um corpo, o forma como branco. Então, como dissemos, porque o conceito subjetivo é uma qualidade da inteligência, na filosofia atomista é chamado de forma da inteligência. Daí o motivo de ser chamado conceito formal. Outros, porém, lhe dão o nome de conceito subjetivo, pelo fato de que está na inteligência como num sujeito. Outros também lhe dão o nome de conceito mental. O próprio Gredit utiliza esse nome muitas vezes. Ele fala depois, o conceito objetivo analogicamente dito. O que significa analogicamente dito? Bem, significa que ele é um chamado de conceito não propriamente, mas só por referência ao conceito subjetivo. Essa é a noção de analogia na filosofia atomista. Por exemplo, quando chamamos um remédio em um animal de saudáveis, ou seja, o remédio é saudável e o animal é saudável, não é no mesmo sentido. O animal é subjetivamente saudável, porque é no animal onde a saúde de fato está. A saúde é uma qualidade que determina o animal. E se pararmos para pensar, a saúde não está no remédio. O remédio não tem coração, não tem estômago, não tem organismo. Então ele não pode ser chamado de saudável no mesmo sentido que o animal é saudável. Então a saúde está nele por referência, analogia, que é o que significa em grego, em referência ao animal. Porque o remédio causa a saúde do animal. Então por que a gente diz saudável do remédio por referência ao animal? Na filosofia atomista, nós falamos que saudável é analogicamente dito do remédio em referência ao animal. Explicaremos melhor o que é analogia nas próximas aulas, porque de fato, a analogia na filosofia atomista é um mecanismo indispensável, sem o qual não existe a própria metafísica. E também ele fala, já que o conceito formal é aquilo no qual inteligimos. O significado dessa parte é, o conceito formal é como um espelho no qual vemos a coisa. Pois assim como podemos ver um corpo no espelho enquanto é refletido nele, é no nosso conceito formal, como no espelho, que a coisa é refletida para que a possamos ver. Vejamos bem. Imaginemos que estamos num quarto. E uma coisa está fora do quarto, entre nós a coisa interpõe-se um espelho num determinado ângulo que nos permita ver também a coisa através do espelho. Embora a própria coisa não esteja fisicamente presente a nós, a própria imagem dela está presente a nós no espelho que nos permite ver, no ângulo em que ele está. Então é nesse sentido que é dito, aquilo no qual inteligimos, porque o conceito formal é, novamente, como uma imagem, como um espelho no qual a coisa é refletida para que a possamos ver. Ele fala, o conceito objetivo é aquilo que formalmente, ou seja,
por si primeiramente inteligimos. Aqui vamos dar a noção de alguns dos termos mais frequentes da escolástica. Isso será melhor explicado na lógica material, mas convém, explicar um pouco sobre isso aqui, para que nós não nos percamos no decurso. Tais termos são o per si, que em português significa por si, ou seja, não por outra coisa, e também o formaliter. Dessa maneira, por exemplo, explicando aqui o per se, ou seja, o por si, o triângulo é per se, ou seja, por si mesmo, um polígono que tem 3 lados. Pois não é por meio de algo diferente dele, do triângulo, que ele tem 2 lados, mas por meio dele mesmo, por meio daquilo que mesmo que ele é. Então, quando algo possui um atributo por meio de si mesmo, por meio da sua própria essência, dizemos que tal atributo é per se. É dito também formalmente, porque na escolástica, algo pode ser uma coisa tanto materialmente falando quanto formalmente. Por exemplo, o médico é um construtor materialmente falando, mas um curador formalmente falando. Porque não é por si mesmo, ou seja, em seu próprio aspecto, que o médico é um construtor. Mas ele é dito assim porque a pessoa que é médica é, por coincidência, também construtora. Ou seja, o médico e o construtor coincidem na mesma coisa, que é, digamos assim, a matéria no qual é recebida tanto a medicina, a arte da medicina, quanto a arte da construção. Mas quando nós dizemos o médico cura, tal é formalmente falando, porque a pessoa, no próprio aspecto de ser médico, também cura. E não por algum outro aspecto, outro atributo coincidente diferente do médico. Ou seja, quando é no aspecto da própria coisa que nós lhe aplicamos um atributo, nós dizemos que tal atributo está formalmente na coisa. É um tanto parecido com o por si, tanto é que formaliter inclui o per se na sua noção. E ele fala, ou seja, a razão objetiva que a mente atinge mediante o conceito formal. Aqui ele explica melhor a definição do conceito objetivo, que até agora não ficou muito clara. O conceito objetivo é aquilo que é inteligido, o alvo do conceito formal, outrora definido. Então, se podemos dizer que o conceito formal é o conceito objetivo é o concebido, a essência que o conceito formal significa, que ele procura refletir. O conceito objetivo, então, nada mais é do que o próprio objeto formal do conceito. E ele vai explicar melhor essa diferença desses dois conceitos quando fala: o conceito formal é a espécie expressa pela mente e na mente, ou a imagem intencional na qual contemplamos o objeto, enquanto o conceito objetivo é o próprio objeto formal do intelecto. Espécie é um termo escolástico que significa semelhança da coisa que nos leva a conhecê-la. É claro que tem outros significados, outros sentidos, a depender do contexto, mas aqui significa isso. Semelhança da coisa que nos leva a conhecê-la. E no caso, o conceito formal é semelhança da coisa, na qual conhecemos a coisa, como dissemos, porque é reflexão da coisa, é imagem dela. O conceito objetivo, por outro lado, é a coisa que conhecemos mediante a semelhança, ou seja, o objeto que vemos na imagem. E ele fala objeto formal do intelecto. O que significa objeto formal? Bem, na escolástica, temos a distinção entre objeto formal e objeto material. Objeto material é a coisa que alguma faculdade visa, no caso presente o intelecto. O objeto formal é o aspecto no qual essa faculdade é visada, ou melhor, visa. Por exemplo, uma mesma coisa pode ser atingida sob inúmeros aspectos diferentes por inúmeras outras faculdades. Uma e a mesma coisa pode ser conhecida pela visão em um aspecto, pela audição em outro aspecto, pelo tato em ainda outro aspecto. Então, é um só objeto material, digamos João, mas muitos objetos formais. As cores de João, no caso da visão, os sons de João, no caso da audição, o calor dele, no caso do tato, etc. E o objeto formal do intelecto, no caso, seria aquilo mesmo que o João é,
a sua essência, a sua noção, a sua razão, a sua definição, a sua quididade, que, enquanto conhecida por nós, ou seja, aquilo que João é, enquanto concebido por nós, constitui o objeto do nosso conceito, ou melhor dizendo, o nosso conceito objetivo. Então, o conceito objetivo, por assim dizer, é o objeto do nosso conceito. E recebe esse nome, é claro, por analogia. Em síntese, podemos dizer que o conceito formal é a imagem pela e na qual conhecemos a coisa. E a coisa que nós conhecemos mediante a imagem é o conceito objetivo. Agora, Joseph Gredit, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, porque ele é germânico, então não é Gredit, acho que é Gredit, sei lá. Ele vai definir o que são as notas agora, Uma vez definido o conceito, ele vai definir o que são as notas. E as define com a seguinte definição. Chamam-se notas aqueles distintivos objetivos em virtude dos quais o conceito objetivo torna-se manifesto a nós e pelos quais o distinguimos de todos os outros. Assim, podemos conceber o homem como animal racional, ou seja, mediante as notas de animalidade e a de racionalidade. Mas podemos conceber o mesmo homem como animal bípede sem pernas. Diógenes gostou dessa. Sem pernas não, sem penas, desculpa. Distinguindo-o com essas notas de todas as outras coisas. Basicamente, as notas são os próprios atributos que tornam a coisa conhecida para nós e a tornam diferente de todas as outras coisas. Não é uma definição difícil de ser entendida. Caso eu não tenha entendido, é só ouvir de novo que você vai entender melhor. Melhor explicando, são atributos pelos quais conhecemos a coisa e a distinguimos, a separamos de todas as outras coisas. A partir de agora, ele vai procurar explicar o que significa sinal, visto que o próprio conceito é um sinal da coisa conceituada, pois a significa. E aqui teremos novamente a segunda maior parte da aula. E ele dá a seguinte definição. O sinal é aquilo que representa a potência cognoscitiva, uma coisa diferente dele mesmo, fazendo as suas vezes. Assim, explico eu agora, o sinal sempre vai ser diferente da coisa significada. Ninguém significa a si mesmo, mas se significa algo, tal coisa é diferente do próprio sinal. O que pode acontecer é de alguém representar a si mesmo a outro, mas não significar a si mesmo. A significação é uma espécie de representação de uma coisa diferente do próprio representante. Por exemplo, a ideia é algo diferente do nome, que é significa, e a coisa é diferente da ideia na mente, que significa a coisa na realidade. Ainda assim, o sinal faz as vezes da coisa. O que significa isso? Significa que ele pode ser usado no lugar da própria coisa, pois, como Aristóteles diz, não podendo nós trazer a própria coisa da realidade para a nossa alma, trazemos uma imagem dela no lugar da coisa, que a significa. Continua ele. Disso resulta A, que o sinal sempre é distinto da coisa significada, o que nós já explicamos, e B, o sinal é mensurado pela coisa significada e depende dela como menos principal depende do mais principal. Ou seja, explico eu agora, o sinal, na sua significação, sempre deve ter um significado. Sem o significado, o sinal não é nada, não é sinal. Nada pode ser sinal de nada. Portanto, o próprio sinal, formalmente considerado, agora ele fala, ou a significação, consiste numa relação com a coisa significada. Ele fala formalmente considerado no sentido de a forma do sinal, a significação, a essência de significar, sempre é uma relação com o significado, a coisa significada. Agora ele faz uma divisão dos sinais. Ele diz, o sinal ou é natural ou arbitrário. O sinal natural
é o que representa o significado pela instituição da própria natureza, enquanto que o arbitrário por uma instituição arbitrária feita por nós mesmos. Assim, diz ele, o gemido é um sinal natural da dor, e o ramo na porta é um sinal instituído pelos homens para significar que o vinho está à venda. Aqui no nosso país, utilizando um exemplo mais familiar, um sinal arbitrário é usar preto para significar o luto, que alguém morreu, por exemplo. Agora, ele vai dividir o sinal natural. O sinal natural, ou é a imagem que representa algo diferente de si mesmo em razão da conveniência ou da semelhança, ou não é imagem. Ou seja, o sinal natural ou é imagem ou não é imagem. O sinal que não é imagem, por exemplo, é o gemido, que significa dor, mas não é imagem, não é foto da dor. Ou a fumaça, que significa o fogo, mas não é imagem do fogo. Imagem seria, por exemplo, uma estátua, uma foto, como eu disse. Mas a imagem também pode ser duas, né? Dividindo agora a imagem. Diz ele, o sinal que é imagem divide-se em sinal instrumental ou ex quo e sinal formal ou in quo, termos latinos. O sinal instrumental é o que, mediante um conhecimento prévio, representa imediatamente algo diferente de si. Assim, a estátua é uma imagem que é um sinal instrumental. Porque, agora explico eu, aquele que fez, por exemplo, a estátua de Sócrates, primeiro conhecia Sócrates, tinha uma ideia dele, para depois fazer uma estátua que representasse Sócrates. E, agora ele fala, todo sinal que não é imagem, quer seja sinal natural, quer seja arbitrário, é um sinal instrumental. Pois todo sinal arbitrário é um sinal instrumental. Pois, por exemplo, primeiro devemos saber o que significa morte, para depois sabermos o que o vestido preto significa. Assim, o gemido é um sinal instrumental, fala ele, da dor, um sinal instrumental natural da dor. E a fumaça é um sinal instrumental natural do fogo. E o ramo na porta é um sinal instrumental arbitrário do vinho. Só a imagem expressa pelo conhecimento, ou seja, o conceito formal, é um sinal formal, ou seja, forma intencional, que representa algo diferente de si sem precisar de um conhecimento anterior. Pois o próprio conceito, falo eu, já é o conhecimento. Aqui então, Joseph Gradet procura explicar que o conceito é a única imagem formal existente. Todas as outras imagens sendo imagens instrumentais, porque dependem do conceito para significar algo, ao passo que o próprio conceito não depende de outro conceito, mas ele é o conceito de que as imagens instrumentais dependem. Em síntese, podemos dividir o sinal assim. O sinal ou é natural ou arbitrário. O sinal natural ou é imagem ou não imagem. E o sinal que é imagem é ou instrumental ou formal, que a única imagem formal que existe é o conceito, ou as ideias que a inteligência forma em cada uma das operações, não necessariamente o conceito da simples apreensão. Ele vai finalizar a questão dos sinais dizendo: para que a coisa significada seja percebida pelo sinal, não se requer dois conhecimentos, um do sinal e o outro do significado, mas com um e o mesmo conhecimento atinge-se um duplo conhecido. Conhece-se o sinal e a coisa significada por ele, não em si mesmo, mas enquanto representada pelo sinal. Em outras palavras, o sinal é conhecido enquanto sinal, e a coisa significada enquanto tem nele o seu ser significado. Ou seja, explico eu agora. Assim como é por uma e a mesma visão que vemos a coisa e o reflexo dela vemos o espelho e o reflexo da coisa no espelho, assim também é por um e o mesmo conhecimento que nos dirigimos ao sinal e a coisa conhecida mediante o sinal, mas à medida que ela tem o seu ser significado nele. Agora ele vai explicar as noções de compreensão e extensão.
A compreensão de um conceito é um conjunto de notas que constituem um conceito. A extensão é o conjunto de todos os objetos dos quais o conceito é imagem. Por exemplo, a compreensão do conceito homem é substância corpórea, vivente, animal, racional, que são as suas notas. E o que é notas, nós já explicamos anteriormente. Mas a extensão de homem é João, Pedro, Marcos, Paulo, Maria, Joana e todos os que possuem as notas de substância corpórea, vivente, sensitiva, racional. E ele vai dizer agora: quão maior é a compreensão de algum conceito, menor é a sua extensão. E quão menor é a sua compreensão, maior é a sua extensão. Assim, o conceito de animal é mais extenso que o conceito de homem. Por quê? Digo, ele abrange mais coisas que o conceito de homem, porque sua compreensão é mais genérica. Isso é fato, né? Quando uma explicação é mais genérica, ela abrange um maior número de coisas. E ele finaliza dizendo, finaliza todo esse capítulo dizendo: o conceito da mente, ou seja, o conceito formal, é significado com vários nomes. Pode ser chamado de ideia, vindo do grego eido, que significa etimologicamente aspecto, a visão, ponto de vista, ou pode ser chamado de espécie, do verbo latino specere, porque é certa visão do objeto, isso que o termo significa, é uma certa visão do objeto e princípio do seu conhecimento. Pode ser chamado também de forma inteligível, porque é certa similitude que representa o objeto, ou verbo da mente, porque é como se a mente pronunciasse e falasse consigo mesma o conceito. Noção, porque é a razão pela qual um objeto é manifestamente. E aqui, abrindo um parêntese, faça uma referência a uma palavra do latim que não tem cognato em português, que é inotescere, que eu traduzi por tornar manifesto. Mas veja que inotestit é quase que um primitivo de notio, Tem o N, O, T, enfim. É parecido até. E pode ser chamado razão, enquanto é o princípio de se conhecer a coisa. Enfim, de termo mental, porque nele termina a divisão da operação mental complexa. Porque se pegarmos um argumento e o dividirmos, em cada uma das suas partes, teremos o juízo. E se pegarmos o juízo e o dividirmos, teremos os conceitos, que são o término de toda divisão. Não existe algo mais profundo, parte anterior ao conceito. São os átomos da mente, por assim dizer. E daí vem o nome termo, porque termina toda a divisão. E com essa palavra a gente também termina a aula de hoje. Puxa vida, fico tão feliz. Se você gostou, por favor, doe no meu Pix, que vai estar na descrição desse vídeo. Eu estou dando todo o curso de graça, eu não recebo nada por ele. Porque eu jurei por Deus que eu não vou vender o conhecimento jamais, enquanto eu permanecer vivo. Mas eu preciso que vocês me ajudem para continuar com este projeto. Por favor, doem no meu Pix, megaminecrag@gmail.com. Meio que eu fiz quando criança, mas eu tenho que carregar por toda a vida agora. Fazer o quê? Enfim, até mais, galerinha. É nóis.